Meus irmãos, nós vamos ouvir o recado de Deus para a nossa vida nesta noite e, como sempre tenho dito, é um grande privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja e a minha oração é que Deus abençoe muito você, que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, que haja na sua vida abundantes bênçãos da parte do Senhor ao ouvir a palavra do nosso Deus. E nós estamos falando já há algum tempo acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, temos falado sobre o céu, temos falado sobre o inferno, temos falado sobre muitas coisas, e eu louvo a Deus porque eu tenho ouvido que Deus tem operado maravilhas na vida de muitas pessoas através da palavra dele, então que hoje não seja diferente. E nós vamos abrir então a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Senhor Deus, rogo-te, ó Deus, a sua ajuda para que o Senhor me use conforme a sua vontade. Deus, o Senhor conhece as minhas limitações, as minhas fraquezas, por isso eu peço ao Senhor, Pai, capacita-me conforme o teu querer, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu possa falar somente aquilo que está de acordo com a sua palavra. Abençoe os meus irmãos, Senhor, que a sua palavra chegue onde precisa chegar e opere aquilo que só o Senhor pode operar. Em nome de Jesus eu oro e peço. Amém, Senhor. Meus irmãos, o título da mensagem hoje é Os benefícios da nova criação. Haverá uma nova criação. O que nós podemos falar, a título de introdução desse tema, é que o que nós bem vemos e sabemos é que é verdadeiro, que a humanidade sofre desde o início os efeitos terríveis do pecado que entraram no mundo e corromperam toda a boa obra e toda a boa criação de Deus. O pecado fez isso. E os crentes sofrem mais do que todos, porque eles têm consciência do pecado. E eles lutam contra o pecado todos os dias. Eles lutam para não se conformarem com o pecado, mas sim para serem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Mas nós bem sabemos pelas Escrituras
que tanto o sofrimento quanto a tribulação um dia terá fim. Amém por isso? Um dia terá fim, quando Deus então fará novas todas as coisas, redimindo não somente os homens, aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, como também toda a sua criação. A criação será como ela foi antes do pecado. Mas Deus não fará isso de algo novo. Ele pegará o que tem e transformará o que tem em algo belo, maravilhoso. Então, o sermão de hoje, ele é muito necessário, porque através desse sermão, a nossa intenção é de que sejamos lembrados que os sofrimentos do tempo presente, irmãos, não podem ser comparados com a glória que está por vir, quando Jesus Cristo vier com as nuvens, e com os seus anjos, e com a igreja, que lá já está com o Senhor. E João deixa para nós aqui essas palavras maravilhosas. É bem verdade que Jesus quem ditou essas palavras, e João foi apenas o escriba, mas ele recebeu as revelações do Senhor diretamente de Jesus. E o nome Apocalipse significa revelação. E esse livro foi escrito entre os anos 86 ao ano 99 depois de Cristo. E ele foi escrito dentro de um contexto de grande e forte perseguição. E foi destinado a 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É bem verdade que os leitores precisavam ter esperança, e essa esperança precisava ser alimentada, porque a perseguição era tão forte que muitos já estavam pensando em desistir. Então, as palavras desse livro trouxe de volta ao coração daqueles irmãos essa esperança renovada, e fez com que eles também se voltassem mais ainda para o Senhor, confiando mais ainda em Deus, a despeito de todas as adversidades e de todos os sofrimentos. Aqueles irmãos perseveraram com fidelidade. Perseveraram com fidelidade. Então, esse livro foi escrito com 2 objetivos bem claros aqui. Em primeiro lugar, para encorajar os cristãos perseguidos a permanecerem fiéis a Deus. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo, de confiarem nas promessas do Senhor, de que um dia o Senhor vingará todos aqueles que sofreram nas mãos dos ímpios e dos seus perseguidores. Sim, o Senhor virá e Ele dará a justa e merecida recompensa a cada um, aqueles que fizeram o bem e também aqueles que fizeram o mal. A mensagem desse livro para as pessoas daquela época também é muito interessante, porque mostra para nós que Deus está permanentemente presente na nova criação. Se você prestou atenção na leitura, você vê que o autor deixa isso bem claro. Deus está presente permanentemente na nova criação. Então, não haverá mais sofrimento, não haverá mais impiedade, não haverá mais injustiça, não haverá nada que nós conhecemos como conhecemos atualmente. E isso já era suficiente para trazer ao coração daqueles irmãos um novo ânimo. Isso já era suficiente para ajudá-los a permanecerem firmes na presença de Deus, sem vacilarem. Então, o que nós vemos aqui como uma mensagem para aquela época era tripla, ou seja, a esperança, incentivo e conforto. Então, quando você for ler o livro de Apocalipse, saiba que estas são as palavras-chave desse livro: esperança, incentivo e conforto. Ah, pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse porque tem muitas imagens ali assustadoras, mas você tem que ler com os olhos abertos e com um coração voltado para Deus, e o Espírito Santo vai iluminar a sua mente, você vai ver as maravilhas que estão aqui nesse livro. Então, de forma prática, o que nós podemos ver é que Apocalipse ele dá ao leitor conforto quando ele observa a grandiosidade de Deus e entende que Deus está, de fato, no controle de tudo.
que nada escapa ao controle de Deus. E também ele tranquiliza o coração do crente, pois esse crente sabe que ele está em boas mãos. Você está em boas mãos. Se você confia no Senhor Deus, no Todo-Poderoso, você está em boas mãos. E aquele que é poderoso, mais que poderoso, ele não vacila, ele não cochila, ele não se distrai. Enquanto você está trabalhando, estudando, dormindo, se divertindo, ele está cuidando de você. Ele está protegendo você. Então, quando nós sabemos disso e sabemos que Deus fará novas todas as coisas, isso tem que fortalecer a nossa esperança e tem que nos estimular, irmãos, a falarmos dessas maravilhas para aqueles que ainda não se arrependeram do seu pecado. Isso tem que ser um estímulo para nós, um incentivo. Nós temos que contar isso para as pessoas com disposição e alegria. Então, à luz desse tema, os benefícios da nova criação, eu gostaria de trazer aqui para a nossa meditação nesta noite 3 grandes e maravilhosas verdades que nós podemos extrair do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8. A primeira verdade que nós temos aqui, que é um grande benefício dessa nova criação, é que o versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então, qual é o primeiro benefício que nós temos aqui à luz da nova criação? É que nós vamos ter uma nova morada. Uma nova morada. Isso fica claro para nós à luz da palavra de Deus. Aqueles que confiam no Senhor não são sem tetos, não são sem terras. Aqueles têm uma morada preparada pelo Senhor, como Jesus Cristo disse a seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar, e quando estiver preparado, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, sejais vós também comigo. Então, todos aqueles que confiam no Senhor têm uma nova morada. Não é que terá, tem, porque o Senhor é fiel. E aquele que prometeu, ele cumpre. Então nós temos essa maravilha a nosso favor, que é a nova morada. Por isso que João começa assim: eu vi novo céu e nova terra. E é interessante que nessa ação de uma nova criação, o que nós podemos ver é que há uma harmonia bíblica em relação a essa verdade, essa doutrina. Por exemplo, nós vemos uma relação do Apocalipse no Antigo Testamento. Quando você lê os Salmos com atenção, você vai encontrar nos Salmos várias menções ao juízo de Deus, à esperança, à salvação, ao juízo eterno de Deus contra os ímpios, e também a bem-aventurança dos santos em Cristo Jesus. São indícios de uma nova criação. Também vemos no livro de Isaías, por exemplo, capítulo 65, versículo 17, capítulo 66, versículo 22, onde Deus diz literalmente através do profeta que Ele criará novos céus e uma nova terra, e que as coisas que pertencem ao passado não virão mais à mente. Então, o que Deus está dizendo para nós é que aquela história de que lá no céu nós vamos nos lembrar uns dos outros, vamos lembrar dos que ficaram para trás, isso não tem base bíblica, porque as coisas antigas ficarão para trás, tudo novo e novo para sempre na presença do Senhor. Mas também nós vemos a relação do Apocalipse nas epístolas paulinas, onde o apóstolo Paulo deixa bem claro também a menção de uma nova criação. Por exemplo, em Romanos 8, 19 e 21, Paulo fala sobre a natureza, a criação, que geme, aguardando com grande expectativa a redenção do Senhor. Então ele está falando o quê? Ele está falando de novo céu e também de nova terra. Em 1 Coríntios 15, 54, também Paulo faz uma menção acerca daquela nova criação, quando ele fala sobre a morte da morte. Quando ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte foi quebrado. E quem quebrou? Jesus Cristo. E quando então o Senhor vier e estabelecer esse novo céu e nova terra, como você leu aqui, a morte já não existirá mais. Então Paulo está fazendo uma menção à nova criação.
E também em 1 Coríntios 6, 9, Gálatas 5, versículo 5, ensinam que os imorais não terão parte no reino de Deus. E se você prestou atenção na leitura, você viu aqui no versículo 8, que fora ficam aqueles que zombaram de Deus, e zombam de Deus, e desprezam Deus, rejeitam o evangelho, rejeitam a salvação, rejeitam o presente da vida eterna. Paulo fala isso, mas não somente isso. Nós podemos ver também a relação do Apocalipse com as epístolas gerais, aquelas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, em 2 Pedro 3, 10 a 13, traz a ideia de que haverá sim um novo céu, uma nova terra, porque ele diz que o que nós vemos será então destruído, consumido por um fogo tão forte que tudo se derreterá, e daquilo ali Deus fará um novo céu e nova terra. Também nós vemos em Hebreus 11, 16, onde o autor de Hebreus fala acerca de uma pátria celestial que Deus preparou para os crentes. Significa dizer que ele está nos orientando o seguinte, que nós não somos deste mundo. Aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa pátria. Nós aguardamos uma pátria celestial. Top, maravilhosa. Agora olha o versículo 3. Ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, nessa nova morada, irmãos, nós teremos nada mais, nada menos do que a companhia, a presença do próprio Deus. Se você já leu Gênesis, você há de se lembrar de que quando Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, ele descia na viração do dia, e ali ele tinha uma comunhão com o homem, e o homem tinha uma comunhão com ele. Por causa do pecado, essa comunhão foi quebrada. Agora esse homem já não tem mais essa condição de ter esse relacionamento, mas o que a Bíblia diz aqui é que o nosso Deus, na nova morada, habitará pessoalmente e permanentemente com o seu povo. Se você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que no Antigo Testamento, quando tinha o tabernáculo, Deus se fazia presente no meio do seu povo, no santíssimo lugar, através de uma nuvem, que era o Shekinah de Deus. Mas essa presença era temporária. E essa presença coincidia com a ministração do sumo sacerdote em relação ao pecado do povo. Então Deus ouvia a oração, ele expiava ali os pecados dos homens, mas o Shekinah não ficava ali para sempre. Mas aí nós vemos João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versículo 14, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e a palavra habitar é exatamente tabernáculo. Então o Senhor se fez presente entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Mas aqui no versículo 3, João está dizendo que nós teremos a real presença de Deus no meio do seu povo. É Deus presente todos os dias e para todo o sempre. Lembra que a palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus face a face, porque qualquer um que visse a face de Deus faria o quê? Morreria. Mas aqui eu entendo que João, a palavra de Deus, está nos dizendo que nós veremos o Senhor face a face. E a glória do Senhor brilhará sobre nós, e nós não precisaremos de sol, porque a luz do Senhor, a luz da glória do Senhor brilhará eternamente sobre nossas vidas. Então, o que nós entendemos que isso só será possível porque nós estamos falando de uma nova terra. Nós estamos falando de uma cidade santa. Nós estamos falando da habitação com Deus e a liberdade ou libertação de todos os males desta vida. Nós estamos falando da glória excelsa do Senhor, da majestosa presença de Deus no meio do seu povo, e ele diz: e esses povos serão meus, eu serei o Deus deles, e eles me serão por filhos. Então, quando nós vivemos nessa bendita expectativa e compreendemos tudo isso, nós vemos que essa nova criação nos traz esse benefício maravilhoso de uma nova morada. Mas ainda tem mais, versículo 4.
A palavra de Deus continua dizendo: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que a Bíblia está dizendo para nós? Será o fim do sofrimento. Porque nessa cidade não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, nem qualquer maldição. Capítulo 22, versículo 3, está escrito assim: nunca mais haverá qualquer maldição nessa cidade. Ou seja, é uma cidade preparada por Deus para que o povo de Deus possa habitar. E nota um detalhe, que o próprio Deus é quem enxugará dos olhos todas as lágrimas dos que fazem parte do seu povo nessa nova criação. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, que Ele tem nos dado pela graça e como presente, através do seu Filho Jesus Cristo, tamanha bênção. Olha que benefício que nós temos em confiar e aguardar nas promessas do Senhor. Haverá sim um novo céu, haverá uma nova terra, haverá uma nova cidade, cidade santa, e Deus se fará presente perpetuamente no meio daquela cidade. E aqueles que estarão lá vão dizer amém. Está fraco. Mas há um segundo benefício aqui que nós vemos acerca dessa nova criação. Está no capítulo 21, versículo 5 até o versículo 7. O segundo benefício é o recebimento das promessas de Deus. Nós não somos dignos de receber coisa alguma do Senhor. Mas o Senhor, porque Ele é bondoso e pela sua graça, Ele há de cumprir isso na vida dos santos. E Ele há de dar aos santos o cumprimento dessas promessas. Veja o versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é fiel e não é fiel a mim, não é fiel a você, Ele é fiel a Ele mesmo. E porque Ele é fiel a Ele, nenhuma de suas palavras cairá por terra. Tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Está escrito no livro de Hebreus. Deus é fiel, aquele que fez a promessa fiel, e se Deus prometeu que Ele daria o céu aos seus servos santos e escolhidos, amém, porque isso é verdade. Se Ele disse que mandaria Jesus Cristo para morrer na cruz como Ele mandou, amém, porque isso é verdade. Imagine os profetas, os patriarcas e todos aqueles que confiaram na promessa lá no Antigo Testamento. Confiaram porque sabiam que a palavra de Deus é verdadeira. Nós temos a palavra completa, toda a revelação está em nossas mãos, então nós temos mais do que oportunidades, nós temos mais do que condições de conhecer as promessas de Deus. E quando nós conhecemos as promessas de Deus, significa que nós confiamos na soberania de Deus, nós confiamos na fidelidade de Deus, nós confiamos no poder de Deus, confiamos de que Ele disse que eu serei Deus e eles me serão por filho. Então essas bênçãos que nós receberemos do Senhor é também em função da filiação que nós temos através de Cristo Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, ele disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para reconciliar os homens com Deus, e ao reconciliar os homens pecadores com Deus, Deus os fez seus filhos. Então, somente através de Jesus é que nós somos transformados em filhos. Aquele que tem Jesus pode dizer: eu sou filho de Deus. Mas diz mais a palavra de Deus ainda no versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, tudo está feito. E é interessante que aqui é a terceira vez que Jesus usa essa expressão. A primeira ele usou em João 19, 20, quando ele estava na cruz e consumou a obra de Deus. Ele disse para que todos pudessem ouvir: está consumado, está tudo pronto, eu fiz, eu cumpri, já está finalizado. E a segunda vez que Jesus fala isso é em Apocalipse 16, versículo 17, se você quiser abrir aí e conferir, 16, 17,
onde ele diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E agora, no versículo 6, Jesus de novo está dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Está tudo pronto, está feito. Eu cumpri, eu completei aquilo que o Senhor me deu como missão. Então tudo está feito. Significa também dizer, irmãos, que tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Não há aqui nenhum tipo de sinergismo, ou seja, o homem cooperando com Deus em uma obra, mais especificamente a obra da salvação. Há aqueles que até hoje pensam que são capazes de cooperar com Deus na obra da salvação. Há aqueles que pensam que as suas boas obras são obras suficientes para que Deus possa colocar o nome deles no livro da vida. Há aqueles que pensam que por serem bonzinhos, por terem nascido em um lar de uma cultura interessante, por serem bem religiosos, também têm o seu lugar garantido no céu. Não, a única forma de nós podermos realmente adentrarmos ao céu é através de Jesus Cristo. E a obra da salvação é a obra de Deus do início ao fim. É Ele que opera, é Ele que chama, é Ele que vocaciona eficazmente para a vida eterna. Por isso Jesus está dizendo: está feito. Eu fiz, somente por Jesus é que nós podemos ser salvos. Ele fez tudo, Ele planejou tudo, Ele executou tudo e Ele aplicou a salvação em nosso coração do começo ao fim, de eternidade a eternidade. Ele está comprometido com a salvação dos santos de Deus. De modo que esse é um dos grandes benefícios que nós também recebemos da parte do Senhor à luz dessa nova criação. Ainda no versículo 6, a parte B do versículo diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aqui, meus irmãos, faz uma menção muito interessante, porque a água da vida aqui ela é ofertada gratuitamente. A palavra de Deus diz, no capítulo 22, versículo 1, que esse rio, a fonte de água da vida, está saindo do trono de Deus. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E essa água da vida passa dentro dessa cidade, essa nova morada. E Jesus está dizendo aqui: a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Esse Jesus está aqui hoje oferecendo a água da vida. Esse Jesus está aqui hoje oferecendo o pão da vida. Esse Jesus está presente aqui hoje oferecendo o perdão para a salvação. E é incrível como tem pessoas que estão bebendo de fontes de águas amargas, azedas, podres. É incrível como tem pessoas comendo das migalhas desse mundo e desprezando o pão da vida, que é Jesus Cristo. Mas tem mais aqui o que nós podemos ver. Versículo 7. Veja que sentença maravilhosa nós encontramos aqui, capítulo 21, versículo 7, quando ele fala assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei o quê, igreja? Deus, e ele, igreja, me será filho. Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. Porque a palavra de Jesus aqui para nós é que esse vencedor, esse que persistir, esse que perseverar até o fim, este que resistir às tentações, às perseguições, às lutas, às adversidades, Jesus está dizendo: esse vencedor é que herdará todas estas coisas. E o vencedor é aquele que crê, é aquele que persevera, é aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, é aquele que não foge quando vê o perigo, é aquele que não desanima quando a adversidade é forte, é aquele que não se cansa na obra do Senhor. Esse é o vencedor. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer nos ver como vencedores. Ele quer nos ver como pessoas que realmente dignificam o nome dEle, atuando na obra dEle, trabalhando para Ele, honrando o nome dEle, pregando a palavra dEle. Então, se você tem
dons e talentos, eles estão enterrados. O Senhor está falando para você esta noite: levanta-te, coloque a mão no arado, para que você também possa ser esse grande vencedor, mais do que vencedor, na presença do Senhor. Então nós já vimos que o primeiro benefício dessa nova criação é a nova morada. Nós vamos morar numa cidade santa. Já pensou, irmão? Numa cidade maravilhosa, onde as mãos humanas não tocaram, feitas pelo próprio Deus. Aleluia. Nós também receberemos da parte de Deus o cumprimento das promessas. Seremos redimidos para sempre. Gozaremos da presença do Senhor eternamente. Já não estaremos mais à mercê do sofrimento, e nem o pecado mais terá poder sobre nós, porque naquele dia o pecado, enfim, morrerá em nós. Mas há um terceiro benefício maravilhoso que nós vemos aqui no versículo 8, e pode ser que você vai estranhar: pastor, isso é maravilhoso? Sim, é maravilhoso por causa da justiça de Deus que a gente vê aqui. Versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nota que o versículo começa assim: quanto, porém, está se referindo a uma classe. João então passa a descrever aqui, irmãos, a parte da humanidade que ficará fora dessa cidade, que ficará do lado de fora dessa morada. Parte dessa humanidade que será lançada no lago onde arde o fogo e também há enxofre. E esse lago jamais se apagará. Parte dessa humanidade que zombou de Deus, parte dessa humanidade que desprezou a palavra de Deus, que perseguiu a igreja do Senhor, que viveu com todo tipo de depravação moral e sexual e atingiu o âmago do ser humano, causando-lhe danos irreversíveis nessa vida. Todos esses serão colocados diante do tribunal de Cristo e serão lançados na fornalha ardente por causa da justiça de Deus. Não é um ato emocional de Deus, não é uma vingança de Deus, mas é a justiça de Deus sendo aplicada. Mas pastor, a Bíblia fala que Deus é amor, amém. Deus é amor. Mas a Bíblia que fala que Deus é amor, diz que Deus também é o quê? Justo. E ele julgará a todos conforme a sua justiça, naquele dia não tem escapatória. Então João está fazendo aqui um contraste. Porque se nós nos lembrarmos bem, nós vamos ver acerca daqueles que entrarão no céu, para podermos entender o porquê desses não entrarão. Versículo 14 do capítulo 22 nos diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e olha, e entrem na cidade pelas portas. Quanto, porém, aqueles que não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que não se arrependeram, não creram na obra expiatória de Jesus, completa e eficaz, quanto, porém, a esses, a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Aí, então, João descreve qual é a parte dessa humanidade. Quando ele começa aqui, dá nomes a esses pecados. E aqui é interessante que no capítulo 22, versículo 15, essa lista quase que se repete de forma completa, quando ele diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. E aqui João está deixando bem claro, por que que esses imorais não entrarão na cidade? E aí, de novo, capítulo 21, versículo 27, ele diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, tais pessoas não entrarão na cidade santa, porque a cidade santa é pura. E os impuros, então, ficarão fora do reino de Deus. E aí vem a sentença terrível, no final do versículo
A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, que fim triste. Nós não temos noção da gravidade e da realidade terrível que é o inferno. Porque se todos nós tivéssemos noção mesmo, provavelmente nós teríamos atitudes diferentes das que nós temos hoje. Talvez faríamos outras escolhas, e não as que nós estamos fazendo hoje. Teríamos mais pressa em fazer coisas para Deus e menos pressa para fazer coisas que são para nós mesmos. Mas é triste ver aqui o fim daqueles que zombam de Deus, daqueles que perseguem o povo de Deus, daqueles que rejeitam o evangelho de Deus, daqueles que zombaram do povo de Deus ao longo da história. Se você prestou atenção, enquanto será o fim do sofrimento para o crente, será o início de um sofrimento eterno pelos séculos dos séculos daqueles que zombaram de Deus e continuam zombando. Eles serão banidos para sempre da presença do Deus vivo, o que é praticamente um sinônimo para a segunda morte, ou seja, a separação total de Deus. Alguns estudiosos que analisam a doutrina do inferno, além dos sofrimentos, da dor, de tudo que vai acontecer lá, segundo o entendimento deles, o maior sofrimento será essa separação de Deus. Porque lá do inferno, eles verão a Deus e os remidos do Senhor desfrutando das delícias daquela nova morada. A Bíblia fala aqui mesmo em Apocalipse, que a fumaça será vista de onde esse lago de fogo está queimando. Meus irmãos, todos os crentes precisam entender que o tempo presente que nós vivemos não é eterno. Não é eterno. Por essa razão, todos os crentes devem colocar o coração nas coisas lá do alto e não nas coisas deste mundo. Todos os crentes devem colocar o seu coração nas coisas eternas e não passageiras. Porque tudo que nós vemos aqui, irmãos, será consumido pelo fogo de Deus, derretido pelo fogo de Deus. Todas as obras humanas, todos os tesouros acumulados, todas as riquezas, todas as vaidades, tudo aquilo que o homem construiu será destruído pelo poder de Deus. Então, quando nós temos consciência acerca da dimensão disso tudo, nós começamos a mudar nossas atitudes em relação às questões desta vida. Devemos então viver, irmãos, na expectativa de novo céu ou novos céus e nova terra. Vivendo com grande expectativa, louvando a Deus, cantando para Canaã eu vou. Os mais antigos aí devem lembrar, né? E lá nessa Canaã nós estaremos com o Senhor para sempre. Os crentes devem viver em função das coisas eternas, então, e não das que são efêmeras. Dessa forma, irmãos, nós vamos nos desprendendo cada dia das coisas e dos tesouros desta vida, deste mundo, e vamos acumulando tesouros lá no céu. Lá no céu. A que conclusão nós chegamos à luz disso? Deus está nos exortando a sermos sábios para diferenciarmos aqueles que são fiéis a Deus e daqueles que não são fiéis a Deus. Nós não temos condições de fazer essa separação, mas Deus pode nos dar o discernimento espiritual para sabermos quem são os fiéis e quem são os infiéis. Não se esqueça do que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, versículo 23.
quando muitos chegarão na presença do Senhor e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome fizemos isso e aquilo, em teu nome fizemos muitos milagres. E o Senhor então dirá para eles explicitamente: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheci. Há muitos por aí fazendo tais obras, falando muitas coisas em nome de Deus, mas o povo de Deus precisa ter o discernimento antes de dizer amém. E me preocupa que há muitos dizendo amém. Em segundo lugar, Deus está nos encorajando a perseverarmos em meio às provações, para que possamos herdar a plenitude das bênçãos de Deus. Então não desanime. Se os seus joelhos estão trôpegos, peça a Deus para revigorá-los. Não se canse. Deus é contigo. O Senhor Jesus está ao teu lado todos os dias. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem tudo o que você precisa para continuar firme a sua corrida cristã rumo à glória eterna. Não deixe que os seus sofrimentos, as adversidades, as lutas, os problemas do dia a dia se tornem maiores do que o seu Deus. Diga para eles o tamanho do seu Deus. Podem vir Golias e mais Golias, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus está nos encorajando, irmãos, a sermos perseverantes na obra do Senhor, a despeito do que estejamos vivendo. E Ele também está nos mostrando esses benefícios maravilhosos, para que isso se torne uma realidade em nossa vida, porque a palavra de Deus diz que o vencedor herdará todas essas coisas, ou seja, o vencedor vai morar numa morada nova, o vencedor vai ter plena e eterna comunhão com Deus, o vencedor vai usufruir de todas as promessas do Senhor, beberá da água da vida, da fonte da água da vida. E por fim, o vencedor nunca mais sofrerá nas mãos dos ímpios que perseguem a igreja do Senhor. Esse também é um benefício. Porque muitos dos nossos sofrimentos, irmãos, são causados por aqueles que fazem parte do exército de Satanás, que quer atingir a igreja do Senhor. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu e no nosso coração. Que Ele nos ajude a vivermos sempre com fé e esperança nessa nova criação que o Senhor está preparando, e já preparou, e no tempo dele, Ele há de nos dar. Deus abençoe e que Deus aplique isso na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, nos preparando para a ceia do Senhor, que você possa rogar a bênção de Deus sobre sua vida e pedir ao Senhor que te dê condições de participar da ceia e ser abençoado por Deus. Pai, obrigado pelo alimento da sua palavra em nossa vida, que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra na sua presença em nome de Jesus. Deus, que o Espírito Santo continue a nos ensinar e nos preparar, Pai, para aquele dia maravilhoso, quando veremos o Senhor face a face, Deus. Guarde a sua igreja, proteja os seus servos espalhados pelo mundo afora, Senhor, para que eles não desanimem, mas que eles continuem firmes na fé em nome de Jesus. Prepara o nosso coração agora, Senhor, quando iremos celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. Que ao participarmos da ceia, possamos usufruir de todos os frutos preciosos que estão aqui, Senhor, contidos nesta ceia, Pai. Que ao comermos o pão, lembrando o corpo de Cristo, e também bebermos o vinho, lembrando o sangue de Jesus, possamos nos fortalecer na fé e na comunhão contigo, Pai, e nos separarmos cada vez mais para o Senhor. Em nome de Jesus pedimos e oramos. Amém. Eu quero convidar aqui os oficiais